Olá pessoal, tudo bem? Alguns dias eu não tenho aparecido aí, mas não é para deixar vocês na mão não. Na verdade a gente estava corrido porque teve várias situações que foram colocadas em prática, que estavam aguardando e elas se concluíram, né? A primeira é que eu tive o prazer de publicar mais dois livros, tá? Só que esses livros aqui, eles são didáticos, isso mesmo, são livros da Faculdade Novo Oeste, lá de Campo Grande, e um é sobre os fundamentos da perícia contábil e o outro são os fundamentos da auditoria contábil. Então, se você está procurando aí fazer uma pós com qualidade, que agregue conhecimento para o seu dia, pode procurar a Faculdade Novo Oeste de Campo Grande, que ela tem aí os melhores professores. Eu estive lá dia 25, passado agora de novembro, onde nós fizemos o lançamento em conjunto de 199 livros que foram publicados pela editora da Faculdade Novo Oeste. Beleza, pessoal? Então esse aí é um recadinho que eu fiquei muito grato por ter alcançado. São dois livros, né? Mais dois livros publicados. Eu já tenho um. Para quem não lembra ou não conhece, eu tenho esse aqui, que é o primeiro livro, que é Se Eu Soubesse Disso Antes. Eu falo sobre gestão empresarial, falo sobre os desafios do empreendedor. Então é um livro bem fininho, é um livro fácil de leitura, é uma dica inclusive para esses finais de semana que a gente tem assim, que passa voando. Se você tem interesse em adquirir esse livro, pode entrar em contato comigo, pode entrar em contato aqui pelo canal, que eu disponibilizo para você sem problema nenhum. E esses outros dois, né, tive a grata felicidade, esse aqui já é um pouquinho, já são cada um 70 folhas, para material didático para quem vai cursar pós-graduação lá na Novo Oeste. Então, na felicidade, compartilho com vocês esse momento, porque para mim foi bastante agradável. E nós estamos aí, mês de dezembro, mês de pagar 13º, mês de fazer férias coletivas, muita gente procurando entender como é que tudo isso funciona, e aí eu vou abordar isso com vocês nesse programa de hoje. Começando aí pela apuração do 13º, eu sempre coloquei que é necessário a gente ter aí o máximo de cuidado possível na hora de fazer as médias que compõem o 13º salário. Para quem não está ambientado com essas situações, né, eu preciso fazer a média aí das horas extras, preciso fazer as médias das comissões que foram percebidas durante o ano, e é justamente nesse pontinho que muita gente peca, tá? Por que peca? Porque nós temos que entender o seguinte: a competência do 13º, ela é de janeiro de cada ano a dezembro. Então, ele começa a contar em janeiro de 2022 e termina em dezembro de 2022. E este período precisa ser contemplado em sua totalidade. É isso que você tem que estar atento a essas questões. Veja só, pessoal. Quando o funcionário ele percebe ou recebe horas extras e comissões, eu preciso fazer a média dele. Lembrando ainda que não é só a média das comissões e das horas extras, mas também a média do DSR que incorpora, né, para efeito de pagamento. Então você aí do DP, se você não fez ainda em sua totalidade, você precisa ficar atento a essas questões. Vamos lá. Se eu paguei, né, o normal é pagar a primeira parcela de fevereiro a novembro, eu pago a primeira parcela do 13º. Eu vou explicar passo a passo. Então vamos lá. De fevereiro a novembro, eu pago a primeira parcela. Posso pagar a primeira parcela do 10º na data do aniversário do meu funcionário, né? Antecipar a data do aniversário dele.
posso pagar isso junto com as férias que ele requisitar. Então há uma certa liberdade para que você possa fazer o pagamento da primeira parcela, beleza? Mas nós temos essa questão que são aí as médias. E as médias, elas precisam ser contempladas em sua totalidade, como eu acabei de falar. Então olha só, se você vai pagar o 13º ou pagou o 13º até novembro, né, dia 30 de novembro, você pagou a primeira parcela, o que seria o correto você fazer? Pegar as médias de horas extras de janeiro até outubro. Mas eu estou pagando novembro? Já explico. Pega as médias de janeiro a outubro. Por que de janeiro a outubro? Porque o mês de novembro não acabou ainda. Você está no dia 30 de novembro. O último dia de trabalho do seu funcionário é dia 30 de novembro. E se ele fizer horas extras ou receber comissões relacionadas a esse dia, você está excluindo ela. Então, o correto é pegar de janeiro a outubro, beleza? Faz essa média por 10 meses, então pega o montante, divide por 10, achamos a nossa base. Essa base para pagamento vai ser dividida em 2 porque é a primeira parcela. Tranquilo até aí? Então fiz a média. Paguei lá no dia 30, bonitinho, meu funcionário ficou feliz, recebeu. Chegou o mês de dezembro, dia 20 nós temos que pagar a segunda parcela. O que você vai fazer? Vou ter que refazer a média até novembro? Você não precisa fazer isso. Você pode pagar baseado naquela média que você tinha, tá? Até outubro, baseado naqueles 10 dozeavos. Faz o pagamento para o seu funcionário, numa boa, tranquilo, sem problema nenhum. Fechou o ano, fechou o mês de dezembro, aí você faz novamente a média. Aí você vai corrigir a média. E aí você vai contemplar os meses de novembro e dezembro que não estavam na média anterior e vai pagar essa diferença para o seu funcionário quando? Junto com a folha de pagamento de dezembro. Então, essa situação, muita gente peca, a gente observa muito, mas é muito mesmo, empresas que pecam neste sentido, de não recompor esta média, de não fazer essa recomposição aí das médias do mês de novembro e de dezembro e fazer o complemento. Não estou falando que são todas, mas uma grande parte das empresas elas acabam deixando de fazer isso. E muitas vezes não é nem pela empresa, é pela própria pessoa que está no departamento pessoal que acaba deixando isso de instruir a empresa dessa necessidade para poder fazer essa correção. Então você que é do departamento precisa ficar atento, precisa levar isso ao conhecimento do empresário para que ele possa fazer isso de forma correta e para que você lá na frente não tenha que ser aí penalizado por uma informação que você deixou de passar. Então essa é a questão aí do 13º. Quem recebe salário fixo, pessoal, tranquilo. Salário fixo é a base da última remuneração. Ah, não é feito média? Não, esquece isso, pessoal. Quem recebe salário fixo é feito pela última remuneração, pelo último salário. Ah, mas eu aumentei o salário do funcionário no mês de outubro. Meu amigo, eu sinto muito. Se você der um aumento, conceder um aumento no mês de outubro para o seu funcionário, a base de cálculo 13º vai ser essa base aí. Não é feito média, não. Isso não existe. Também já observei muitas vezes isso acontecer, mas isso não existe. Então fique atento a essas condições aí, tá? Cuidado. Sempre tem que estar avaliando essas questões, beleza? Quando eu falei lá da média, bom, vamos explicar uma situação. Média de 13º, quando fala-se em comissão, são os valores que eu obtive, beleza? Você vai fazer pelos valores que eu obtive. Então, janeiro, quanto que eu tive de comissão, fevereiro, quanto que eu tive de comissão, março, quanto que eu tive de comissão, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Soma os valores, divide por 10, nós achamos a média, beleza? Essa média vai dividir por 2, porque vai ser 50% do pagamento, beleza?
Agora, quando se trata de horas extras, a gente vai somar não o valor, mas vai somar a quantidade de horas. Então você vai achar a média das horas extras e vai multiplicar isso pelo valor de hora atual, beleza? Então tem que tomar muito cuidado com essa situação. Então, pessoal, nós temos que tomar o máximo de cuidado para que isso seja feito de forma correta. A média das horas extras não é a média de valores, mas a média de horas, e essas horas vão ser calculadas aí sim pelo valor hora atual, porque pode ter tido recomposição salarial dentro do ano. Então toma muito cuidado com isso, pessoal. Tem gente que fala para dividir isso por 12 para depois só ir acrescentando os meses. Eu não gosto dessa tática, tá? Eu sou muito justo. Janeiro a outubro, divide por 10, você achou a média dos 10 meses. Quando encerrar o ano, você faz a recomposição e paga a diferença. Simples assim, beleza? Na legislação isso não tem essa determinação de que você tem que fazer em novembro recompor a média, em dezembro recompor a média. A determinação é que você tem que contemplar os 12 meses. Então é isso que você tem que tomar cuidado, beleza, pessoal? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto são as férias coletivas, né? Muitas empresas agora no final do ano, devido às situações, elas fazem aí um período aí de stop, né? Dão uma paradinha aí no final do ano, do dia 23 ao dia 2, do dia 20 ao dia 2, enfim, elas fazem esse período aí, e aí que são chamadas de férias coletivas. Essas férias coletivas, ela nada mais é do que você conceder, aí é o empregador concedendo aos meus funcionários as férias coletivas. O funcionário não tem que aceitar ou deixar de aceitar, isso é uma determinação do empregador. Assim como nas férias normais, lembrando, quem decide o período de saída do funcionário é a empresa, não é o funcionário, é a empresa. Ela que decide o período que melhor lhe convir para conceder as férias para o funcionário, beleza? As férias coletivas também é isso, ou seja, a empresa decidiu que vai ter um período de paralisação por conta do final do ano e vai conceder aí esse período de recesso, né? E aí é para todos os funcionários ou para alguns departamentos. O que eu não posso fazer na empresa é: você está de férias, você não está. Você está de férias, você não está. Não, isso não existe. O que existe é um departamento inteiro estar de férias e o outro, por exemplo, continuar trabalhando. Um exemplo que eu posso dar seria: o operacional continua trabalhando e o administrativo para, ou vice-versa. Então essa situação de férias coletivas por conta de recesso, ela é uma condição da empresa para os funcionários. O funcionário não tem que aceitar ou deixar de aceitar. É uma condição que eu, empregador, coloco e você vai cumprir. Porém, contudo, entretanto, todavia, como eu sempre brinco e sempre digo, nós temos uma situação. Porque a cada mês trabalhado ou fração acima de 15 dias, o funcionário recebe ou tem direito a 2,5 dias de férias. Se você multiplicar 2,5 por 12, você vai ter 30 dias, perfeito? 10 vezes 2,5 dá 25, mais 5 dá 30. Né? Fazer as continhas aí para que fique bem claro. Então, a cada 15 dias, né, que você trabalhe do mês ou do seu período aquisitivo, você tem direito a 2,5 dias de férias. Aí o Rodrigo foi contratado no mês de outubro, e aí o Rodrigo trabalhou outubro, novembro e até o dia 20 de dezembro. Então ele teria aí 3 meses de férias, né, de direito a férias. 3 meses daria para ele direito a 7,5 dias de férias, mas a empresa vai conceder
10 dias de férias. E aí, o Rodrigo vai ter que voltar antes? Não, o Rodrigo não vai voltar antes, tá? O Rodrigo vai quitar as férias do funcionário, né? O patrão vai quitar as férias do Rodrigo, que são os 7 dias e meio, vai complementar o pagamento dele em 2 dias e meio como licença remunerada, porque isso é um ônus da empresa. É eu que, né, quis com que meus funcionários tirassem ou tivessem esse recesso. Então não é justo que o funcionário receba menos do que os dias que ele ficar de folga. Então ele vai receber 7 dias e meio de férias, 2 dias e meio de licença remunerada, recebe 1/3 normal sobre isso, beleza? E quando ele voltar a trabalhar, ou seja, no final do recesso, começa daí sim a contar um novo período aquisitivo para o funcionário. Ou seja, quando chegar em dezembro, né, do ano que vem, ele tem aí um ano de férias, 12 meses trabalhado, ele estaria aí com um mês de férias garantidos aí. Então ninguém perde, tá? Ninguém perde. Isso aí é uma questão que gera muita polêmica. Muitos empresários entendem, porque meu funcionário só tem 3 meses de casa, ele não tem direito. Tem, se você der férias coletivas, ele vai ter direito a receber normal o período que você estipulou. Uma parte vem como férias coletivas e outra parte vem como licença remunerada. E essa licença é um ônus da empresa. Estou pegando as minhas pautas aqui, né, para não esquecer aquilo que eu anotei. Então é preciso fazer essa situação. Lembrando que também no pagamento dessas férias tem a incidência dos adicionais. Tá? A mesma coisa que você fez com o 13º, você tem com os adicionais. Porém, contudo, entretanto, todavia, para quem já tem mais de um ano de casa, né, já tem garantido aí as férias de 30 dias, o que vai acontecer? Você está dando férias em dezembro, você vai contar 12 meses anteriores para poder fazer a média, beleza? Os funcionários que têm menos de 12 meses é aquele período que você está, que ele tem lá para poder gozar das férias. Então você tem que fazer proporcional também a essas médias. Da mesma coisa ou da mesma forma que a gente fez média para 13º, você também tem que fazer para férias coletivas, beleza? Não pense você que vai dar férias para o seu funcionário e vai pagar só a parte do salário, sendo que ele tem médias. Se ele tem hora extra, se ele tem comissão, tem que ser incorporado essas médias no momento do pagamento. Atenção a isso, fique atento, o empresário tem que estar atento a essas questões, tem que se programar para isso. Eu sempre vejo, e na época que eu trabalhei em bancos, eu via, né, e fazia muito isso, eu ligava e falava: olha, Rodrigo, eu aqui no banco estou com um crédito pré-aprovado para você para poder pagar o 13º salário, vem aqui para a gente poder assinar o contrato. E às vezes o empresário ia com o peito estufado, parecendo um pavão, achando que estava muito bonito. Na verdade não está bonito, né? Se eu estou pegando dinheiro para poder pagar o 13º dos meus funcionários, significa que eu não tive uma gestão eficiente. Por quê? Tive que buscar recurso, e aí esse recurso você vai pagar em 24 vezes uma folha de pagamento. Caramba, minha gestão é daquelas, não vou falar, eu ia comentar uma situação, mas nem vou. É pior do que qualquer outra coisa. Então não faça isso. Empresário, ele tem que se programar durante o ano. Ele tem que saber que se minha folha custa 12 mil por mês, estou dando um exemplo hipotético, eu tenho que guardar no mínimo R$1.300, R$1.333 para poder pagar a minha folha de pagamento e minhas férias, porque vai chegar no final do ano e eu vou ter que pagar isso daí, perfeito? Para quem dá férias coletivas, né? Um salário mais o terço das férias, porque o salário do mês já é o normal, porque tem muita gente também que se confunde, né? Acha que é assim, 13º, férias, que é o salário do mês somente antecipado, né? Os dias de descanso antecipado, mais 1/3.
Então, se você pegar férias antecipadas aí, né, ou pegar essas férias, quando você voltar a trabalhar, muitas vezes você não tem ainda o tempo, né, 30 dias para poder receber. Então, é uma antecipação. Então, cuidado com isso daí. Funcionário, às vezes, ele se confunde. Acha que vai pegar uma bolada e quando voltar já vai estar para a fila do pagamento porque vai receber. A coisa não funciona assim, né? Férias é os dias de descanso pago de forma antecipada. Então, se eu vou pegar férias em dezembro, o mês de dezembro que eu iria receber lá em janeiro, eu recebo agora, acrescidos de 1/3, beleza? Acrescidos de 1/3. Quando eu voltar a trabalhar, eu trabalho o mês de janeiro inteirinho sem nada. Por quê? Porque você já recebeu o mês de dezembro antecipado. Então você vai ter que trabalhar um mês para daí receber. Cuidado com isso. Você, funcionário, você também tem que se planejar. Não ponha a culpa somente em cima do seu patrão, do seu empregador. É você que é responsável pelo seu dinheiro. Não transfira a responsabilidade. Assim como o empresário também não pode transferir a responsabilidade dele para terceiros. Então é uma via de mão dupla. Beleza, pessoal? Então esses eram os 2 recadinhos que eu tinha para vocês nesta semana. Semana que vem a gente traz mais uma novidade e a gente se vê no Contabiliza aí da próxima semana. Um forte abraço, fique com Deus e um bom final de semana.